A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título Vem o Fim. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do quarto trimestre do ano 2022, e nesta lição nós vamos comentar sobre o capítulo 7 de Ezequiel. Então a revista como um todo fala do livro de Ezequiel, e no capítulo 7 nós vamos falar sobre o fim iminente que estava para acontecer sobre Jerusalém e a região de Judá. A paciência de Deus já tinha esgotado, o povo já tinha pecado muito e Deus resolveu lançar ali um juízo sobre a nação. Então, nesta aula eu vou destacar alguns pontos aqui e eu vou fazer uma aula bem diferente, uma aula que eu tenho que contextualizar muito bem para que nós possamos entender essa passagem. Eu estou vendo por aí muitas pessoas fazendo alguns malabarismos teológicos dessa passagem, falando de milênio, falando de fim dos tempos, de apocalipse, aquela confusão toda. Mas a passagem não diz isso. Eu sou daqueles que gostam de interpretar o texto de acordo com o seu contexto. Então, assim, a passagem, ela tem aqui uma profecia futurística? Sim, tem. Mas é um futuro próximo. Ela se cumpre naquela época. Ah, mas ela tem implicações escatológicas? Depende. Do meu ponto de vista, eu não vejo nenhuma implicação escatológica. Agora ela tem paralelos, essa profecia tem paralelos, com profecias escatológicas. Aqui a gente pode fazer um paralelo. Eu vou explicar isso na aula. Mas dizer que aqui, por exemplo, os 4 cantos da Terra é uma referência aos 4 cantos da Terra, do planeta Terra, é um equívoco. E o escritor da revista falou isso aqui no tópico 1. Então eu discordo dessa explicação aqui do escritor da revista, tanto que ele usa uma passagem de Isaías e de Apocalipse. Ah, porque os 4 cantos da Terra está se referindo aos 4 cantos da Terra mesmo. Só que nessa passagem são os 4 cantos da Terra de Israel. O contexto é para a nação ali, para Judá. O juízo de Deus vai ser derramado sobre eles. Então o alerta é para eles, a profecia toda é para eles. Então eu não vejo necessidade de nós ficarmos aqui falando de um futuro que ainda vai acontecer e tal. Não. Ezequiel tem profecias futurísticas? Tem. Nós vamos falar sobre essas profecias lá na frente, as próximas lições a gente vai tratar, o capítulo 37 de Ezequiel. Eu vou até citar aqui alguns capítulos aqui de Ezequiel nessa aula, que fala de uma profecia futurística, algo que não aconteceu ainda, a restauração da nação de Israel. Realmente, isso vai acontecer. Mas o capítulo 7 tem que ser estudado de acordo com o seu contexto. Eu vejo que é para Israel. Terra de Israel aqui, que ele usa, Damá Israel. Terra de Israel aqui é uma referência à nação como um todo, porque do ponto de vista divino não fazia sentido ter aquela divisão, Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Não, o Reino do Norte já tinha sido levado para o cativeiro no ano 722 a.C., então já tinha mais de 100 anos que o Reino do Norte não existia mais. Então quando ele usa terra de Israel, ele está falando aqui a nação como um todo do ponto de vista divino e que o juízo vai ser sobre a terra, sobre a região de Israel. E eu vou explicar aqui nessa aula, né, sobre essa questão da ligação do judeu com a terra. É muito importante você entender isso. E assim, essa aula eu vou fazer uma contextualização maior e eu vou usar um slide aqui, um slide muito bom, um slide de excelência, um slide que você, inclusive, pode ter acesso a ele para estudar, para usar na sua igreja. Eu vou disponibilizar gratuitamente, eu vou explicar como que você faz para baixar esse slide. Não é o slide da lição que eu gravei no meu primeiro vídeo. A gente tem o slide da lição e tudo, que eu gravei um vídeo. Inclusive, você pode acessar o ebdemfoco.com ou baixar o nosso aplicativo. Lá você vai ter acesso a aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint, tudo para você ministrar uma aula de excelência. O slide que eu vou disponibilizar aqui gratuitamente é um slide extra e o título dele é O Exílio de Judá, Castigo ou Livramento? Isso mesmo. A gente sempre escuta por aí, inclusive eu já falei isso várias vezes, que o exílio, levar o povo para fora, foi um castigo. De fato o povo ficou muito triste, Salmo 137. Só que depois Deus diz para o povo, para eles não ficarem tristes, para eles construírem casas, trabalhar, ter filhos. Aproveitem a vida de vocês aí, porque o juízo vai ser derramado na terra e vocês já estão fora da terra. Isso aqui é uma coisa assim que poucas pessoas comentam por aí. A gente tem que explicar isso de forma detalhada e tem várias passagens bíblicas que vão dar sustento para essa ideia
de que Deus levou o povo para o exílio para livrar eles do juízo que seria derramado sobre a terra. Eu não concordo com isso. Então assista a aula até o final, vou mostrar as passagens bíblicas e a gente vai entender aqui. E eu vou falar sobre essa questão do exílio, ser um castigo ou um livramento, justamente porque está dentro do contexto dessa passagem aqui do capítulo 7 que a gente está estudando. Porque aqui no capítulo 7 está falando de uma destruição, de algo que vai vir sobre a terra de Israel. E para entendermos sobre isso, essa destruição, o porquê dessa destruição, tem os pecados do povo. Quais pecados? Idolatria? Além da idolatria, tinha outros pecados que a nação também cometeu. Então a gente precisa entender esse contexto geral dos pecados da nação. A gente vai falar aqui do Reino do Norte, do Reino do Sul. Vou explicar sobre os pecados de maneira detalhada e nós vamos entrar aqui nessa questão do exílio e o que Deus estava falando para o povo. Qual era o ponto de vista do povo que estava no exílio, o ponto de vista do povo que ficou em Jerusalém e o ponto de vista divino com relação a tudo isso. Amém? Então, vamos lá. Eu convido você a acompanhar aqui. Então, é aquela aula diferente, tá? Eu quero uma aula 100% aqui, seguindo a revista e tal. Aí tem o primeiro vídeo que eu fiz com slide. Agora, se você quiser uma aula mais profunda, uma aula que realmente vai, né, no cerne da questão, assista essa aula até o final, que além de você aprender muito, você vai ter acesso ao slide. Eu vou explicar como que você acessa esse slide extra. Então vamos lá, eu vou aqui apresentar a tela do computador, algumas vezes volta para mim, às vezes fica na tela, e o objetivo é que todos possam acompanhar e aprender aí, no caso, o conteúdo por completo de maneira bem profunda. Primeiro, vou falar da ligação do judeu com a terra. Deus prometeu uma terra para Abraão. Está lá em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então sai de uma terra e vai para outra terra. Então tem uma promessa aqui de uma terra. Os descendentes de Abraão confiaram na promessa. O Antigo Testamento gira em torno da relação entre os descendentes de Abraão e a terra, o seu crescimento como uma nação e sua relação singular com Deus. Aqui é importante enfatizarmos que a terra para o povo era importante, a região em si era muito importante, era a promessa de Deus, era estruturar a nação. Eles tinham a missão de estruturar essa nação, dividir as cidades, produzir alimento, vender, comprar, trocar, fazer com que eles crescessem e ali eles adorassem a Deus e servissem a Deus e a nação servisse de exemplo para as outras nações. Então Deus está executando o seu plano de salvação aqui. Dessa nação minúscula vai sair o Messias, o Salvador. Então Deus ele executa o plano de salvação baseado o quê? Na terra. A terra é importante. A terra, a posse, a nação, isso é importante. Continuando. Sempre em direção à terra, os progressos realizados no cumprimento das promessas feitas a Abraão não andam em uma só direção. Recuos são frequentes, tanto no Pentateuco como posteriormente. Ou seja, eles têm uma direção que é a terra, mas eles voltam, eles recuam de vez em quando. De vez em quando eles recuam, mas a ideia é permanecer na terra. Eles saíram do Egito em direção à terra, passaram 40 anos no deserto. Sim, mas depois chegaram na terra. Depois foram levados para o exílio, voltaram para a terra. Então, sempre em direção à terra, pensando na terra. Só que o cumprimento da promessa para Abraão foi um cumprimento parcial, tá? Nem dentro do período bíblico, nem nos 2 milênios seguintes, o cumprimento integral tem sido alcançado. Ou seja, a promessa era da terra dessa parte verde aqui. Você que está assistindo aí o vídeo, ó, a parte verde, essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Mas Israel só conquistou, o povo só conquistou essa partezinha que está circulada aí de vermelho. A terra conquistada é uma terra muito pequena comparado com a promessa. Leia Gênesis 15:18, enfim, tem outras passagens que vão reforçar isso aí. Tá? Vai dar os limites da terra que Deus prometeu para Abraão. E eles nunca conquistaram a terra por completo. Então, de fato, isso nunca aconteceu. Até hoje, os judeus não conquistaram a terra por completo. Então, se os judeus modernos interpretam seu regresso à terra de Israel como cumprimento da promessa a Abraão e como resposta às suas orações, eles não desfrutam da paz e da segurança prevista pelo Pentateuco.
Então, assim, a gente tem ali a promessa de Deus, né, para que a terra fosse algo assim maravilhoso para eles morassem bem, tal, tivesse paz, segurança. E isso não acontece, assim, não aconteceu naquela época, não acontece hoje. Até hoje os judeus sofrem ali com os palestinos e tal, e guerras, e o mundo árabe em volta. Enfim, essa promessa até hoje ela não se cumpriu. Então, as promessas bíblicas apontam para uma restauração de Israel, uma restauração futura. A gente precisa ler Ezequiel 37. Eu disse no começo que Ezequiel tem profecias futurísticas que não se cumpriram, e essa aqui é uma delas. Diz assim a profecia: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Olha o que eu falei no começo, terra de Israel. Do ponto de vista divino, é tudo junto. Não existe reino do norte, reino do sul, Judá e Israel. Deus está falando isso aqui na profecia de Ezequiel 37, 22. Nunca mais serão duas nações. Continuando. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares e de sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Mais uma observação a ser feita aqui, ó. O servo Davi é uma profecia do Messias. Tudo indica que isso aponta para o milênio, quando Cristo vai reinar sobre a terra. Jesus vai reinar na terra no milênio. Quem acredita no milênio literal vai, né, defender a ideia de que o servo Davi que fala aqui é uma referência a Jesus Cristo reinando no milênio. Então, uma profecia que não se cumpriu ainda. Continuando. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, reforçando a questão da terra, eles vão habitar na terra, o santuário de Deus vai estar no meio deles. Isso também é uma referência ao tabernáculo lá do Antigo Testamento. Então a gente tem aqui uma promessa realmente voltada para a terra. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Observe que a profecia de Ezequiel 37, ela fala primeiro do vale de ossos secos, e depois tem a explicação. E aqui a gente observa uma promessa que ainda não se cumpriu. Porém, o que eu quero destacar nessa promessa é a terra. Pode observar que eu coloquei em negrito todas as vezes que fala da terra. Então tem uma promessa que está vinculada à terra de Israel. Vamos lá. Continuando aqui. A nação pecou e não se arrependeu, Reino do Norte. Tem muitos versículos aqui nessa parte e eu vou pular alguns, tá? Porque senão a aula vai ficar muito longa. Mas vamos lá. Desde que Israel foi dividido, Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá, enfim, está aí. O Reino do Norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o Sul. Isso é importante a gente enfatizar. Os pecados relacionados à exploração, indiferença para com o pobre, foram duramente criticados pelos profetas. Isso aqui é muito importante. A gente fala muito de idolatria, mas o pecado para com as injustiças sociais, né, relacionado às injustiças sociais, isso aí foi algo muito forte, muito criticado pelos profetas. Os profetas falaram muito disso. Então percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Então ser indiferente para com o pobre é pecado tão grave quanto adorar outros deuses. Tá? Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Então Amós 5, 10 a 12. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitarão.
vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Então, observe aqui que a exploração para com o pobre era muito grande. A exploração com as pessoas que tinham, sei lá, o baixo poder aquisitivo, que não tinha uma casa para morar, que só dependia do seu trabalho. Então eles estavam enriquecendo, edificando casas com pedras lavradas, coisas caríssimas, plantando vinhas desejáveis, mas vocês não vão desfrutar disso, eu vou derramar o juízo sobre vocês. A gente pode continuar aqui, tem essa outra profecia aqui em Amós 4:1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, destruís os miseráveis da terra. Então, mais uma vez, a palavra terra aparecendo, vacas de Bazã, aqui ele está falando das mulheres que se enfeitavam, que eram bonitas, eram gordas, estavam, bonitas, tão belas quanto as vacas. Isso aqui era um elogio, um elogio, assim, sarcástico, porque ele estava fazendo uma crítica à riqueza daquele povo que estava enriquecendo, oprimindo os pobres. O período de prosperidade que eles viveram, foi um período que trouxe muitos pecados, adoração a vários deuses, adoração aí ao deus Moloque, que eles ofereciam seus filhos a Moloque. E por causa de tudo isso, o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. Então a Síria foi lá e destruiu por completo a região do Reino do Norte, levou eles para o cativeiro e eles nunca mais voltaram. Eles foram levados para o cativeiro, o Reino do Norte deixou de existir. Depois o rei da Síria mandou outros povos para habitar na região, misturaram ali e daí surgiu os samaritanos. Era um povo misto, povos diferentes misturados com judeus do Reino do Norte, e aí os samaritanos surgiram nesse contexto. Vamos para a próxima parte. A nação pecou e não se arrependeu o Reino do Sul. O Reino do Sul também pecou muito. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Então tem uma profecia aqui de Miqueias que fala dessa desobediência. Ali tem... eu vou ler bem rápido assim por cima, tá? Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Então aqui Miqueias está denunciando um sistema corrupto de cobrança de propina até para profetizar, até para que o sacerdote pudesse realizar o seu ofício de sacerdote. Tudo isso sendo conduzido por meio de troca de bens, de favores, de dinheiro. Além da idolatria, outros pecados também eles cometeram, derramaram sangue inocente, porque assim, a idolatria era a base de todos os pecados, mas tem o pecado da corrupção da liderança, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. A gente observa aqui que eles estavam realmente praticando vários tipos de crimes na cidade, isso é o Reino do Sul, tá? Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Enfim, a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Então, a nação de Judá também caminhou para a apostasia, para o pecado. Demorou alguns anos além da nação do Reino do Norte. O Reino do Norte foi levado para o cativeiro em 722, Reino do Sul em 1586. Então passou mais de 100 anos aí. Vamos lá, o início do juízo divino, a dominação da Babilônia. Então Deus começa a executar o juízo sobre a nação. Aqui a gente vai entrar no contexto da lição, tá? Especificamente da lição. Nabucodonosor conquista a região, isso no ano 605 a.C. Falamos sobre isso na lição número 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Isso está em Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, mas você encontra passagens paralelas em Jeremias e também em Reis e Crônicas. Então assim, aqui foi o início do juízo divino. Nabucodonosor conquista a região e a região de Judá passa a pertencer ao Império da Babilônia.
Daniel é levado para a Babilônia nesse mesmo ano, no ano 605 a.C. Isso aqui a gente falou na lição número 1, vídeo de destaque, eu não vou ler aqui o versículo, mas isso aqui a gente já conhece. No ano 597, que foi 8 anos após a conquista, ali que Babilônia conquistou a região, Ezequiel foi levado e mais 10.000 pessoas foram levadas para a Babilônia, né? Isso é chamado de segunda leva. Então teve a primeira leva de Daniel, a segunda leva essa de Ezequiel, mais essas pessoas. Isso está em 2 Reis 24, 14 e 15. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei, os oficiais do rei e os líderes do país. Então, nesse momento aqui, no ano 597, foi levada uma grande quantidade de pessoas. Não sabemos exatamente se foi apenas 10.000 ou se foi mais de 10.000. Esses números não são exatos. Então a gente tem essa linha do tempo aqui. 65 Daniel é levado, 597 Ezequiel é levado. Ezequiel começa o ministério no ano 593. No ano 586 é que acontece o exílio final, que é a destruição de Jerusalém. E no meu vídeo de destaque da lição 1, eu falei de uma outra leva de deportados que acontece em 582, que ela é citada apenas por Jeremias, lá no finalzinho do livro de Jeremias. Mas isso não vem ao caso aqui. Então a gente tem essa situação, que o povo foi levado em 605, 597. E 586 há uma destruição da cidade. Então a pergunta é a seguinte: por que Deus permitiu que uma parte do povo fosse levado para a Babilônia antes da destruição? Então aqui a ideia é o seguinte: as profecias falavam de destruição e o povo foi levado antes da destruição. Olha só Ezequiel 7, 3 e 4, que é a passagem que estamos estudando na revista. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então a profecia aqui era de destruição completa. Vem o fim sobre ti, eu vou te julgar segundo os teus caminhos e as tuas abominações, e vou derramar o juízo. Enfim, Deus está falando que vai destruir Jerusalém, vai destruir a região de Judá. Esse é o juízo divino. Eu quero que você coloque isso em mente. A passagem de Ezequiel 7 está falando de uma destruição da cidade. Só que assim, as profecias falavam de juízo sobre a terra de Israel. Aqui eu quero falar novamente essa questão da terra de Israel, dos 4 cantos da terra. A Almeida Revista e Corrigida fala assim, ó: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A NVI coloca assim, ó: filho do homem, assim diz o soberano Senhor, a nação de Israel. Chegou o fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. Então essa profecia é para Israel, não são os 4 cantos da terra. O escritor da revista cita Apocalipse e tal, para dizer que são os 4 cantos da terra. Não, são os 4 cantos da terra de Israel, uma profecia para Israel, que se cumpre para Israel ainda ali naquela época, tá? Poucos anos depois dessa profecia. Então, a profecia era sobre a terra. Agora você tem que lembrar o que eu falei no começo da aula, a ligação do judeu com a terra. O judeu, ele era muito ligado à terra por causa da promessa a Abraão, tinha promessas futuras da restauração para a terra. Então, eles eram muito fortes com a terra. Então, derramar um juízo sobre a terra foi algo cruel para eles. Então, o juízo ser derramado sobre a terra, na região ali de Israel, né, foi o castigo divino para aquele povo pecador. Mas o povo não acreditava nos profetas de Deus. O povo não acreditava em Jeremias, não acreditava em Ezequiel, não acreditava em Abacuque, que foram os profetas daquela época. Tá? Eles preferiam acreditar nos falsos profetas. E os falsos profetas diziam que estava tudo bem e desprezavam o juízo divino. Olha o que eles dizem aqui em Jeremias 23, 16 e 17. Eu vou ler só o trecho aqui de baixo. Ó. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o seu propósito, seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Isso aqui eram os falsos profetas que profetizavam segundo a visão do seu coração. Eles falavam para o povo assim: não, vocês vão ter paz, vai estar tudo bem.
Então, essa era a profecia dos falsos profetas. Dizia que Deus não ia derramar o juízo. Ezequiel 13,16 também diz isso aqui, ó, os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Então eles olhavam para Jerusalém e falavam assim, vai ter paz, vai estar tudo bem, Deus vai restaurar. Mas era mentira, isso não ia acontecer. Os que ficaram em Jerusalém, depois das levas de deportados de 605 e 597, achavam que eram os escolhidos de Deus. Isso aqui é um ponto muito importante, preste bastante atenção a partir de agora. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito. Eles estão longe do Senhor, é a nós que esta terra foi dada, para ser nossa propriedade. Ezequiel 11, 14 e 15. Isso aqui era que falava o povo que estava em Jerusalém. Então, o povo que ficou em Jerusalém, eles achavam que eram os escolhidos de Deus. Nós temos a cidade, nós temos o templo, nós temos tudo, essa terra é nossa. Deus escolheu nós. Nós somos os abençoados. Aqueles que foram levados para o cativeiro, eles foram castigados por Deus. Nós fomos abençoados com essa terra. É nossa propriedade. O povo que foi levado para a Babilônia estava triste com a situação, pois estavam longe da terra. Salmo 137, de 1 a 4. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Então aqui era o sentimento do povo lá na Babilônia, triste, longe da terra. Mas aí é o seguinte, será que era isso mesmo? Os levados eram os castigados e os que ficaram eram os escolhidos? Essa provocação que eu quero causar aqui, eu quero refletir sobre isso. Tá? Na perspectiva divina, o povo levado recebeu um livramento. Para entender isso por completo, leia Jeremias 24 e 29. É Jeremias capítulo 24 e capítulo 29. Viu? São os dois capítulos, a gente vai ler um trecho aqui. Então, vamos lá, recapitulando. O povo que ficou acreditava que eles eram escolhidos de Deus, que a terra era deles, que o restante do povo estava longe do Senhor. Eles estão longe do Senhor. Nós é que estamos perto de Deus, porque nós estamos na terra e temos o templo. Essa era a visão deles. O povo que foi nem sequer queria cantar, porque estava longe de Sião. Mas o que Deus tem para dizer a esses dois povos? Deus tem uma palavra para eles. Vamos lá. Jeremias. A gente tem que ler Ezequiel junto com Jeremias e Abacuque, viu? Olha só o que Deus fala para o povo em Jeremias capítulo 24, a visão dos cestos de figo. Jeremias viu 2 cestos de figos, um bom e outro ruim. Um cesto com figos bons e outro cesto com figos ruins. Diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles, e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Está bem claro em Jeremias 24, 5 e 6, que o povo que foi levado para o exílio, Deus fez isso para fazer-lhes o bem. O que eu estou dizendo desde o começo, eles receberam um livramento de Deus. Eles se livraram do juízo que estava prestes a ser derramado sobre a terra. Mas eles estavam protegidos dessa destruição. Olharei favoravelmente para eles, ou seja, a minha graça está com eles. É isso que Deus está dizendo, é o próprio Deus que está falando isso para o povo do exílio. Olha só. Jeremias 24, de 8 a 10, os figos ruins. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor? Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito,
e eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta, e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a terra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Está bem claro aqui, Jeremias 24, de 8 a 10, que aqueles que sobreviveram e ficaram em Jerusalém, eles serão destruídos, eles vão sofrer, eles serão objeto de terror e desgraça, passarão vergonha, eles vão ter fome, peste, olha só o que vai acontecer com eles. Eles estavam lá na terra falando assim, não, o Senhor está conosco, Deus está aqui, nós seremos abençoados, falsos profetas falando, vai ter paz, vai estar tudo bem. Não, vocês são os figos ruins. O que faz com figos ruins e intragáveis? É jogado fora, é jogado no lixo. É assim que eu vou fazer com quem ficou em Jerusalém. Aqui ele cita o Egito porque muitos foram embora para o Egito. Irmão, se tem uma coisa que deixa Deus irado, revoltado, é o povo voltar para o Egito. Deus tira o povo do Egito e fala assim, vocês nunca mais voltem para lá. E todas as vezes que as coisas complicavam em Israel, alguns queriam voltar para o Egito. Não, nós vamos para o Egito, porque lá no Egito tem riqueza, lá no Egito tem isso, tem aquilo. E Deus, ele se revolta com isso. E de fato, depois que a cidade é destruída, antes da cidade ser destruída, e depois também que a cidade foi destruída, o povo, né, estava indo para o Egito. Tem que ler Jeremias depois da destruição da cidade para você entender isso aí melhor. Mas vamos avançar aqui. Jeremias 29, ele escreve uma carta aos exilados, que foi enviada depois de 597, quando Ezequiel foi levado. Então, após a leva de deportados que Ezequiel foi, Jeremias escreve essa carta. Olha o que está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, e multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, 4 e 7. É importante você ler todo o capítulo 29 de Jeremias. Mas o que a gente observa aqui? Deus está falando para o povo. Vocês estão na Babilônia, vocês estão tristes, não conseguem cantar músicas alegres, tá? Eu entendo vocês, mas quer um conselho? Desfrutem do melhor dessa terra. Ore para que essa terra se prospere. Olha só, ore pela Babilônia. Deus está falando para o povo orar pela Babilônia. Vocês vão construir casa, vocês vão se casar, sabe? Vocês vão comer os frutos. Desfrutem do melhor dessa terra. Eu estou dando para vocês um livramento da destruição. Então, isso acontece de fato. Eu acredito que quando essa carta chegou ao povo, eles mudaram a mentalidade deles. Eles resolveram realmente fazer o que Deus está mandando fazer. Não, vamos lá, vamos nos casar, vamos trabalhar. Porque assim, irmãos, o exílio na Babilônia, ele não foi um castigo, um cativeiro, assim, para que o povo trabalhasse como escravo. Não, não foi nada disso. A Babilônia era um grande reino, ela conquistava regiões, e quando essa região específica conquistada, uma das regiões, né, conquistada, começava a desobedecer às ordens que vinham da capital, o rei, no caso Nabucodonosor, ia lá e, como forma de castigo, pegava uma parte do povo e levava para a Babilônia. Isso era uma forma de castigar o povo por causa dessa ligação do povo com a terra. Não era somente os judeus que tinham essa ligação com a terra, mas os outros povos também. Então era uma forma de castigo. De fato, era um castigo levar o povo para uma outra região, onde eles não construíram nada, não tem nada, vai começar tudo do zero. Isso é um castigo muito grande. Só que isso não era uma escravidão. Nabucodonosor não escravizou eles, como aconteceu no Egito. Eles eram livres para trabalhar, para conseguir um emprego, para construir, para casar, para ter filhos, para fazer o que eles quisessem. E o povo fez isso e prosperou, tanto que uma dessas pessoas, no caso, um dos judeus que nasceu, uma delas, né, uma judia que nasceu lá na Babilônia, chegou a ser rainha, que é a Esté.
Esté é uma judia, ela nasceu desse povo, ela faz parte desse povo aqui, ó. Casem-se e tenham filhos. Então ela nasceu na Babilônia porque os pais dela que foram levados para lá, eu não sei se foi o pai, se foi a avó, porque ela já foi bem depois, provavelmente os avós dela que foram levados para a Babilônia, não sei. Enfim, nós não temos assim a linhagem completa de Esté, mas lá ela nasceu, cresceu e se tornou rainha naquela região. Então, realmente, né, eles fizeram isso, e quando o povo foi voltar, não, agora vocês podem voltar para a terra de vocês. Nem todo mundo voltou. Muitos optaram por ficar lá em terras estrangeiras. Ezequiel 11:16 diz algo bem interessante. Se você observar, vou voltar aqui. Eu acho que é muita coisa para voltar, né? Quando eu li essa passagem aqui, dos que ficaram em Jerusalém, eles falam assim, ó, eles estão longe do Senhor. Eles estão longe do Senhor. Aí quando a gente vai lá para Ezequiel 11:16, portanto diga, assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos e os tenha espalhado entre as nações por breve período, tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Vocês foram levados para terras estrangeiras por um breve período. E nesse período, eu, o próprio Deus, tenho sido um santuário para vocês. Porque é o seguinte, o judeu ele tinha um vínculo muito forte com o templo. Tinha um templo que era o local de adoração, que adorar a Deus, representava a presença de Deus, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, tudo isso era muito simbólico para eles. E agora eles estão sem templo. Estão vivendo em um local onde não tem templo. Aí Deus fala, não se preocupe com isso, porque eu tenho sido para vocês um santuário. Eu próprio Deus, sou o santuário de vocês. Aí isso tem paralelo lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito em verdade. Não importa o local. A mulher samaritana estava preocupada com o local, mas no templo, no monte. Não, Jesus explica isso. Tem um paralelo também com Apocalipse 21:22, é paralelo, tá? Não é profecia que aponta, não. Provavelmente João, quando escreveu Apocalipse, conhecia essa passagem aqui de Ezequiel. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele está falando o quê? Da Nova Jerusalém. Então o templo não tem mais necessidade dele, porque Deus ele é o templo é o Senhor. Então isso aqui tem, né, essa palavra aqui vai reverberar, acho que é assim que fala, reverberar lá no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Esse entendimento de que Deus ele não está preso a um templo vem desde o Antigo Testamento. Tem gente que pensa que no Antigo Testamento não tinha essa ideia. Tinha, está aqui, em Ezequiel 11:16. Certo? Então Deus executa o juízo por completo, agora a destruição de Jerusalém. Então Nabucodonosor destrói a cidade e o templo em 586. A cidade ficou cercada por 1 ano e meio. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos. Os animais eram abatidos e oferecidos como um alimento até que não restou mais nada. Olha só o sofrimento que foi na cidade quando Deus executou o juízo. A cidade estava em extrema pobreza e miséria. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que criaram em carmesim abraçam o esterco. Lamentações 4:5. Olha só mais na frente, Lamentações 4:10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Nós não sabemos se Ezequiel está sendo literal ou está escrevendo no sentido figurado, tá? Se de fato as mulheres comeram seus filhos ou não. Mas foi algo muito sofrido aqui nessa época. Eles ficaram 1 ano e meio cercados até que o rei entrou, no caso o exército da Babilônia entrou, né, um poderoso exército invadiu a cidade, o templo, né, que já foi erigido há 380 anos, algo grandioso, foi destruído, queimado, saqueado, tá? O poderoso exército babilônio invadiu e destruiu Jerusalém por completo, 2 Reis 25, 9-10, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou, ou seja, rico, pobre, ninguém escapou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Os muros era algo extraordinário,
foram derrubados, tudo destruído. Então a gente tem aqui novamente a linha do tempo, né? A divisão do reino aconteceu no ano 930, 722 o cativeiro de Israel e 597 Ezequiel é levado e 586 é o exílio de Judá. Então a profecia de Ezequiel acontece aqui nesse meio termo de Ezequiel e Jeremias e até que ela se cumpre em 586, que a cidade é destruída, o juízo é executado. E o povo que estava na Babilônia estava muito mais tranquilo, estava muito mais, pode-se dizer que eles de fato receberam esse livramento e não participaram dessa destruição final. Olha só a terra após a destruição. Escravos dominam sobre nós e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando as nossas vidas, enfrentando a espada no deserto. Nossa pele está quente como um forno febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Lamentações 5, de 8 a 14. Então a gente observa aqui que após a destruição a cidade ficou devastada. Fome, miséria, estupro, escravidão, enfim, ninguém respeitava mais os idosos, que era algo muito forte entre os judeus, não tinha mais esse respeito. Os líderes não se reúnem à porta da cidade. Por que reunir na porta da cidade? Que era ali que acontecia o julgamento das causas importantes. Então o juiz ele ficava à porta da cidade julgando as pessoas. Isso não acontece mais, acabou. A cidade perdeu, não tem mais lei, perdeu tudo. Isso aqui ficou lá, foi o que aconteceu em Jerusalém. Enquanto isso, lá na Babilônia, o povo estava se casando, tendo filhos, comendo do fruto da terra e orando para Deus abençoar a Babilônia. E Deus estava com eles. Olha só, Deus preserva o seu povo da tribulação, não na tribulação. Entenderam a referência aí? Bem, não quero causar polêmicas, mas a gente tem sim um paralelo aqui, né, com a visão pré-tribulacionista. É claro que eu não gosto dessa questão de você pegar uma visão que você tem e impor no texto bíblico. Não quero impor isso. Eu só quero dizer o seguinte, que aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, que Deus tira a igreja antes da grande tribulação, nós temos vários paralelos bíblicos. E eu vejo isso aqui como um paralelo. Deus tira o povo da cidade antes da destruição e preserva esse povo. Depois eles voltam e reconstroem a cidade. Tem o retorno de Zorobabel, que reconstrói o templo, o retorno de Neemias, que reconstrói os muros da cidade, Esdras, que reconstrói a parte espiritual da cidade, que ele era sacerdote. Então tudo é reconstruído e o terreno é preparado para o nascimento do Messias. Tudo isso, plano de Deus, para que Jesus viesse ao mundo e aqui, né, como homem e Deus ao mesmo tempo, cumpriu o seu plano de salvação, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, né, e hoje oferece salvação a todos. Deus deu uma pausa com relação ao tratamento com Israel e volta no futuro. Deus ainda vai tratar com Israel, mas nós estamos vivendo a dispensação da graça ou a dispensação da igreja, como alguns preferem falar. Amém? Bem, eu sei que ficou um pouco longo a aula, eu sei que eu fugi um pouco do que está na revista, mas eu precisava fazer essa contextualização geral. Não deixei de comentar o capítulo 7, foi comentado o capítulo 7. Eu acho que o escritor da revista tinha em mãos um texto muito bom, com um contexto muito legal, e ele se perdeu no final do tópico 3, falando de conjecturas que não faz sentido. Assim, não é que não faz sentido, até faz sentido, mas algumas conjecturas que, se você não tem certeza, é melhor ficar calado. Então ele vai tratar aqui dessa vara que floresce, dizendo que essa vara é uma referência a Nabucodonosor. Então ele não deixa a questão fechada, mas aí depois ele se perde porque ele começa a explicar Nabucodonosor, o nome Nabucodonosor na língua da Mesopotâmia, no hebraico, no grego, aí depois ele vai falar da Babilônia. Eu acho que o escritor da revista se perdeu aqui no final, ficou assim meio que, tá, qual é o propósito disso? Não entendi. Mas assim, o que a gente pode tirar, principalmente de lição aqui dessa parte, observe que eu não me preocupei em fazer muitas aplicações, tá? Eu me preocupei só em expor o texto, é meio que uma exegese do texto. Mas as aplicações elas são importantes na aula da EBD, o tempo é curto e você tem que fazer essas aplicações.
A gente entende o seguinte, que o pecado ele traz consequências ruins para a nossa vida. Então, mesmo que Deus vai te perdoar, Ele vai te salvar, você não vai para o inferno, mas a consequência do pecado vai vir, assim como veio para o Reino do Norte, o Reino do Sul, a nação de Israel como um todo. O alerta para o fim, no caso, ele veio e era algo certo, e o povo não ouviu a palavra do profeta, mas ouviu os falsos profetas, um alerta para nós não ouvirmos falsos profetas, mas os verdadeiros profetas. E também, aqui, querendo ou não, tem um paralelo, sim, com a volta de Jesus, o anúncio do fim. Tá? Apesar da profecia do capítulo 7 não ser uma profecia para o fim da terra como um todo, mas quando a gente, ao ler as profecias do Novo Testamento, principalmente, Mateus 24, ou as profecias de Jesus falando do fim dos tempos, é algo certo. Assim como o fim era certo para Jerusalém, o fim é certo para este mundo. Nós estamos alertando o mundo sobre isso e o mundo não está ouvindo. Quem não está ouvindo vai sofrer, vai passar por essa destruição. Agora, quem ouvir, crer, né, e obedecer, esse vai se livrar. Assim, não vou fazer uma defesa do pré-tribulacionismo aqui, apesar de ser pré-tribulacionista, mas eu entendo que Deus vai livrar o seu povo, sim. No fim dos tempos, o povo não vai passar por essa destruição, como aconteceu lá em Jerusalém. O povo saiu, foi levado para o exílio e foram livres, né, da destruição. Ou seja, eles não passaram pela destruição da cidade. E Deus vai livrar o seu povo também no fim dos tempos. Amém? Então, vou encerrar aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E aí você pode estar se perguntando, e o slide, né? Então, assim, durante o vídeo eu deixei um recado falando, olha, o slide vai estar no site, tá, o link, mas eu vou explicar aqui. Dentro do site ebedenfoco.com, quando você entrar lá, no topo da página vai estar o link do slide, tá? Bem no topo da página tem, se você entrar pelo celular, tem o menu, depois do menu vai aparecer o link do slide, então você pode baixar esse slide extra lá. O slide extra vai estar disponível lá. E se você assistiu, acompanhou o vídeo, você já viu essa informação, mas eu estou reforçando aqui. E, enfim, nós temos o WhatsApp, que se você não encontrar, você pode mandar mensagem. Olha, não encontrei o slide, quero o slide extra, tá? Slide extra. Se você pedir outro slide, você não vai conseguir. Porque os outros slides da lição são para os assinantes, então o slide extra é gratuito e vou disponibilizar para você. Amém? Então encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.